Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/tvuplay. Desconfiem desta entrevista. Recebo hoje uma pessoa que nos últimos anos me tornei um amigo, sou fã há mais tempo do que trabalho com ele, né? Ele está sempre conosco aqui na TVU e diariamente comigo também na Rádio Guaíba. Meu entrevistado desta noite é o jornalista Jurandir Soares, de Taquara para o Mundo. Quando eu cheguei na Rádio Guaíba, eu já dizia o seguinte, olha, tem algumas figuras que eu conheço de ouvir no rádio. Tem uma figura que me impressiona muito porque eu nunca me dediquei a saber das páginas dos jornais que envolviam o planeta, o mundo, as páginas da editoria internacional. E ele é aquele cara que traduz diariamente para nós o que acontece no planeta. Aqui na TVU, ele fala do planeta, fala do Brasil, fala do Rio Grande do Sul, fala de Porto Alegre, numa atividade que nessa semana ele está comandando, né, está sempre presente junto com o José Silvas. Virei fã dele e cada vez mais sou fã desse rapaz. Jurandir Soares, de Taquara para o Mundo. Ficou bem isso? Boa noite, prazer te ter aqui. Que força, hein? Que salto! Que salto de Taquara para o Mundo, hein? Que beleza! Com uma catapulta dessa aí eu vou longe. Tinha um plano B. Tu tinha um plano B que era ser empresário de banda de sucesso, mas esse plano B afundou em alguma... Não, esse foi uma alternativa. Uma alternativa durante o período de estudantes, de repente, por uma casualidade lá, a gente compôs uma banda e foi muito bom, porque o período de estudante normalmente tá duro. E nós faturava no fim de semana e sempre tinha uma graninha boa. Mas tu não tocava na banda, tu era o empresário. Eu era o comandante, eu era o coordenador da banda, fui eu que juntei a gurizada. De repente, nós tínhamos lá um clube lá em Taquara, o GU, Grêmio Estudantil União. A gente jogava futebol de salão, vôlei, essas coisas. Tu era o George Martin dos Beatles, assim, tu era o quinto Beatles, assim. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E aí, de repente eu me dei conta, escuta, mas nós temos um lá que toca piano, toca teclado, porra, tem outro lá que toca bateria, outro toca guitarra. Aí outro dia eu estava vendo o desfile da banda do colégio e dois guris que jogavam conosco, tocando trompete. Digo, porra, vou juntar essa gurizada aqui e vou ver o que sai. Juntamos, saiu uma coisa maravilhosa. GU Boys. Uma banda, né, diferenciada, com instrumentos de sopro. Sim. Não só, porque naquela época era só a guitarra, Beatles e tal, né? E a gente com instrumentos de sopro. Isso é 60 aí? 67 a 72. Que foi o período. E aí deu para defender uma grana legal. Aí deu para defender uma graninha. A gente, como estudante, de modo geral, está sempre duro. Nós tocava fim de semana, defendia uma graninha. Né? Estava bem na parada. Foi um período muito gostoso. Aí tu já tinha definido que tu ia ser jornalista? Eu já estava, em 67, eu já estava na faculdade. O que acontece é o seguinte, desde os meus 13 anos, eu já dava meus pitacos lá na Rataquara, né? Então já tinha aquele troço lá, treino do taquarense, ia lá, pegava as escalações, levava e tal, informação, fazia uma gravação, aquelas coisas todas aqui. E com aquilo já fui pegando o gosto pelo jornalismo e defini, né? Eu acho que é por aí, o meu caminho. 13 anos. Eu entrei na Rádio Sobral de Butiá aos 13 por falta de opção do pessoal. Eu enchia tanto o saco, que literalmente era isso, não tem outra palavra para dizer. Eu ligava tanto para a rádio, ganhava tanto aqueles prêmios lá que davam na rádio, que diziam assim, olha, não tem como calar ele. Então vamos fazer ele se juntar a nós. Aí eu virei operador de áudio e depois fui para o microfone. Como é que foi a tua chegada aos 13 anos na rádio? A minha chegada foi assim, mais ou menos com esse negócio de... Eu tinha o Marcos Amaral, não sei se tu lembra, Marcos Amaral foi um personagem de destaque da rádio aqui. Ele trabalhava lá, fazia o esporte, e eu comecei com esse negócio lá, do treino taquarense, levar informação e tal.
de repente pegar um gravador, fazer uma gravação com o jogador e tal. Aí, de repente, olha, vamos dar uma experimentada na locução aqui. Aí larguei na locução e gostaram. Tu sabe que eu comecei como operador de áudio. E aí, mas a gente, nas horas vagas, eu jogava futebol de salão. E a gente tinha uma série de times de futebol de salão em Butiá. Então eu anotava os resultados e à noite, no programa do Brasil Oliveira Lucas, né, que era sargento da Brigada Militar e cuidava do esporte amador em Butiá, na região, eu ia lá e dava os resultados. Era assim. Aí, quando pegava aí me deram um gravador, já soltava uma gravação e nunca mais larguei esse negócio. O gravador daquele tempo era um troço desse tamanho, de rolo. Aquele de rolo. Não sei se não. O teu já estava mais avançado. O meu já era fita cassete. O meu era de rolo. O meu era fita cassete. Era um peso danado ali. Era um peso, mas era isso. Um microfonezinho, vai lá e tal, aí colocava no ar. Aí a gurizada da 13, 14 anos, a gurizada começava a escutar na escola. Né? Aí, olha, que o Filipão tá lá, e que todo mundo virou meu amigo, saía na rádio, era uma coisa. Foi indo. Aí, locução, até narrador de futebol, eu comecei a ser. Isso eu não conseguia. Tal, né? Isso eu não conseguia, não tinha velocidade. Sim, cheguei a ser narrador e tal, né? Aí, até o período de faculdade, 67 a 70 foi o período da faculdade. Digamos que o gosto pela área internacional foi aí. Por quê? Estou na faculdade, 67. Dá-se a Guerra dos 6 Dias. Certo. Flávio Alcaraz Gomes fazendo aquela cobertura, né? Aquele troço empolgante ali. Pô, me chamou a atenção. Gostei daquele negócio. Tá, mas estão guerreando. Mas por que estão guerreando? Você estava trabalhando em algum local nessa época? Em 67, eu trabalhava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas como funcionário administrativo. Tá, no administrativo. Tu era um ouvinte da Guaíba. Ouvinte da Guaíba. O Flávio estava lá. E estudante de jornalismo. Certo. Ouvinte da Guaíba, ligado no Flávio, claro. Né? Pô, Flávio é expressão. E com aquela história da Guerra dos 6 Dias ali e tal, 67. Por que guerra entre árabes e israelenses? Ele fazia aqueles relatos, tudo, mas eu ficava curioso de saber o porquê que está acontecendo. Guerra do Vietnã rolando ao mesmo tempo. Porra, os Estados Unidos estão lá naquela guerra. Por que os Estados Unidos estão lá? Movimentos de 68 na França, aquele negócio todo. Quer dizer, foi um período de ebulição nessa área internacional. E sempre me aguçando a curiosidade de saber o porquê dos fatos. Então, com aquilo eu fui mergulhando, fui estudando, fui lendo. Foi ali que tu definiu mesmo. E ali eu fui pegando o interesse. Depois quando eu me formei em 70, eu fui trabalhar na Folha da Tarde. Comecei lá como redator, né? Mas logo que deu uma oportunidade, eu fui para a área internacional, né? Desde 70 tu está nessa área internacional. É por isso que quando eu te boto uma bola nas costas, assim, no rádio, assim, quando faço um comentário louco, ou alguém entra no estúdio, fala comigo, eu estou falando e tu faz um ponto e eu jogo qualquer coisa para cima, tu mata no peito, bota no chão e sai rolando. Mas com todo esse tempo, né, de experiência, a velha história é aquela, o diabo sabe, não é porque é diabo, é porque é velho. Não, porque de vez em quando tem dias assim. Isso é um bastidor, mas ele está habituado com o rádio tanto quanto eu. As pessoas entram no estúdio, ele está no meio do comentário dele, só que a pessoa diz, olha, depois do Jurandir vai acontecer tal coisa. E ele faz um ponto. E eu quero explorar mais. Eu jogo qualquer coisa para o ar e ele sai falando, porque conhece o assunto. O fato é que a gente tem que estar a par de tudo que está rolando, né? Não dá para ser pego de surpresa. Então, todos os aspectos assim, mais importantes que estão rolando, tu está lendo, está estudando e tal. Como é que é o teu dia? Assim, quando é que tu te dedica assim, bom, agora eu vou olhar o que está acontecendo no planeta, porque cedo da manhã tu já está na rádio, normalmente tu faz o programa com o Rogério a partir das 8 da manhã, vocês fazem a última hora do programa, e tu sempre traz muita informação, mas onde é que tu capta essa informação? De manhã a minha rotina, eu levanto 6h30, daí eu vou ler os jornais, certo. Até 7h30 e tal, daí que eu vou para a rádio, mas ali é leitura de jornal. Depois, quando eu volto, aí eu tenho que entrar logo em seguida contigo ali, certo. Aí eu já mergulho no computador, aí eu vou passando, vou de São Paulo, Estado de São Paulo, dou uma entrada lá no New York Times, do Guardian, né, Jornal da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal, vou dando uma passada geral, né? E vendo ali o assunto que está em destaque, e aí naquele assunto eu já vou procurando me aprofundar, para quando entrar lá contigo eu já ter subsídios bastante do que está acontecendo.
Então, a rotina é essa, é mergulhar na informação. Hoje, com a internet, é uma barbada, né? Quando tu começou lá na década de 70 era bem complicado isso, porque a informação vinha toda ela pelas agências internacionais, né, e era uma complicação, né, imagina. Não, mas muito complicado. E tu tu não tem a facilidade hoje de tu acessar o tio Google ali. Sim. E ter informação imediata. Quando é que foi a revolução do Ayatollah no Irã? Tu tá fazendo a matéria aqui que eu tal. Tu entra no Google ali imediatamente, né? Aquele tempo, o que eu fazia? Eu tinha o arquivo, eu tinha arquivos de cada país, né? Com dados para saber, por exemplo, a Revolução do Irã, eu quero saber, vou pegar a pasta do Irã ali, que ali eu tenho essa informação. Então, eu fazia os meus arquivos, né? Tu tinha que ter o teu Google particular. Meu Google particular naquela época, né? E uma publicação que ajudava muito, até o Tiago outro dia lá dando, né, uma palestra tal, ele... Tiago Ritter, né? Por que os seus filhos não são Soares? Pelo seguinte, porque isso aí foi um desvio de caminho, porque eu na realidade sou Jurandir Soares dos Santos. Exato. Acabou ficando no jornalismo Jurandir Soares, porque era mais prático, tá, e coisa. O Tiago Ritter dos Santos. Como eu tinha deixado o Santos de lado, ele acabou deixando o Santos de lado. Ficou Ritter, né? Então... São 3 filhos. São 3 filhos. Rafaela trabalha com? É arquiteta. Tem um escritório de arquitetura. O Tiago é da W3 House. Para quem não é habituado, é o seguinte. É assim, ó. Mais ou menos, tá? Eu vou exagerar um pouco, mas como eu sou fã do Tiago, é assim, ó. É a W3 House... mais uma ou duas e o resto, tá? É assim, e eu não estou falando só de Brasil. Quando a gente fala na W3 House, tem respeito nos Estados Unidos, tem respeito na Europa, é nesse nível. É a W3 House, é o Tiago Ritter da W3 House, os sócios deles, já tiveram um escritório em Londres, quer dizer, a gurizada se mexe, está morando em São Paulo hoje, o seu Tiago. E dando palestras pelo mundo. E dando palestras pelo mundo. O Fábio está na CBF. CBF, é o gerente de marketing da CBF. Né? Ou seja, criou bem os 3 filhos, está tudo bem. Felizmente. Olha, se é uma das coisas assim de realização na vida, é tu olhar os teus filhos e ver eles todos bem encaminhados, né? Isso aí te realiza, né? Isso te realiza. Eu imagino que sim, né? Então, o Tiago, a formação do Tiago é comunicação. É comunicação, né? E ele foi depois para a internet, mas via comunicação. Começou com a publicidade e foi. O Fábio também. O Fábio é administração. Fábio é administração e foi para o marketing. Aí ele foi para a Inglaterra, em Liverpool, ele fez um mestrado em indústria do futebol. Aí ele especializou-se na área do futebol. Então, os 3 gremistas. Tiveram opção na vida, não? Não. Desde pequenininho, levando no estádio, que tu quer. Eu volto conversando com o Jurandir no próximo sobre filhos, futebol, Grêmio e, claro, o mundo na vida do jornalista Jurandir Soares. 21h30 volta em instantes no oferecimento da CMPC Celulose Rio Grandense. Voltamos com 21h30, conversando com o jornalista Jurandir Soares. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre Geoboys, falou sobre os filhos. A Rafaela e o Fábio tocam instrumento musical ou não? Não. Os dois não. A tua esposa toca, né? Não, ela chegou a tocar um pouquinho de teclado ali, tempo da juventude e tal, mas não toca, mano. De quem é que o Tiago, que a gente já falou bem do... O Tiago é o seguinte, a gente só fala bem dos filhos aqui, claro, é que nem eu for fazer um programa, eu vou falar bem lá, né, dos meus, mas é o seguinte, de onde é que o Tiago tirou essa veia musical dele? Bom, a veia musical pode ser pelo pai. Mas tu tocava alguma coisa? Só que eu não tocava nada. Então ele tinha que ser o empresário da banda. Mas ele conseguiu ter a habilidade para desempenhar, né, uma atividade musical, no caso, a bateria, né? Era tu que levava ele nas aulas de música, não?
Não, ele começou... Eu cheguei a levar uns tempos aí, até não lembro direito, mas ele eu quero saber se eu tenho esperança com o Theo, entendeu? É só por isso. É só por isso. Não, mas... Bom, eu levei ele no início, piano, quando ele era pequeno. Ele chegou a iniciar-se no piano, mas depois não pegou o gosto, largou. E mais tarde que ele foi voltar para a área musical, e justamente através da bateria, né? Então, boa noite, Thiago Ritter. O mundo ganhou um baterista, mas não ganhou um pianista. Thiago Ritter, prazer te ter no 21h30. Alô, boa noite. Bacana tá com vocês aí nesse momento, mesmo que à distância, né? Mas a tecnologia ajuda bastante a gente se aproximar. Pois é, o pianista acho que não resistiu ao método da professora lá, que ainda era muito antiquado na época. Chegava a tia, pedia para tocar uma música, o máximo que eu sabia fazer era uma escalinha de dó, de ré, de mi, e o meu negócio era um pouquinho mais de ação. Então, para desespero aí da família e dos vizinhos, eu fui para a bateria, né? E no início improvisava no quarto ali, e com o que dava, pote de sorvete, o que desse, o que tivesse ao alcance ali, virava bateria. E aí vocês tiveram a Gilles é uma banda muito legal, que vocês agora, como estão separados todos pelo mundo, né, de vez em quando vocês se reúnem, né? Eu acho que uns 3, 4, 5 meses atrás tinha um anúncio aí no Facebook, o pessoal da Gilles está todo em Porto Alegre, hoje nós vamos fazer um som. Como é que tá a Gilles? A Gilles segue existindo, né? E é uma boa desculpa para poder visitar Porto Alegre aí, tentar marcar reuniões, visitas familiares com um show da banda, né? Esse é o projeto aí que eu sempre digo assim, a gente precisa de uma válvula de escape para essa tensão aí que a gente tem no dia a dia, né? Acho que não só quem trabalha com comunicação, mas várias áreas aí acabam tendo um dia a dia assim bastante tenso, e a música para mim é o grande escape, né? E a Gilles, ela acaba, é uma banda que eu tenho com meus colegas da faculdade aí desde 2000, e é uma banda tributo aos anos 50 e 60, né? Época que o seu Jurandir aí aproveitou bastante. A gente não viveu, mas vive por tabela aí, fazendo esse tributo. E a Gilles a gente tenta roubar no jogo aí sempre que eu tô por Porto Alegre e tem algumas datas importantes. Então, no meu casamento, a gente tocou junto, se reuniu. Agora teve no casamento do Rodrigo Miesel, que é o baixista, em março, tocando juntos. E tenta manter essa ligação, porque ela é bastante importante, não só para ver os amigos, mas também para poder desestressar. Jurandir, música dos anos 50 e 60, é só um tributo a Jurandir Soares, era tu que botava ele pelo menos para escutar esses vinis, como é que era isso? Não, ele que pegou o gosto, pegou o gosto por ele. Não, nesse ponto aí, não foi que nem no Grêmio, que eu levava para o estádio, né, para ele ser gremista. Nisso aí, ele que pegou, foi vontade dele. Agora, só ressaltar o seguinte, né, no tempo da bateria, né, tu imagina tocando a bateria dentro de casa, a vizinhança. E na praia que ele levava a bateria para a praia e ficava lá ensaiando. Aí tivemos que fazer um acordo com os vizinhos, né? Na hora da sesta, não, tem que deixar passar a hora da sesta para depois ele tocar a bateria. Fechou o acordo da hora, Thiago? Sim, tinha que saber exatamente a hora da sesta dos vizinhos ali para não arranjar problema com quem morava perto. Então, geralmente ali é o horário para poder treinar um pouquinho. Tu tá morando em São Paulo, a Estelinha vai ter a opção de torcer por um time paulista ou ela terá que ser do time do vovô, do time do papai? Terá todas as opções em azul, preto e branco, né? Então vai ter a opção de ser gremista ou ser gremista. Qual é a tua primeira lembrança do seu Jurandir te levando para o estádio? Nossa, eu lembro muito da época do Grêmio hexacampeão gaúcho, que foi ali de 85 a 90, né? Esses jogos eu ia bastante no estádio com ele. Ele disse que me levou em 83 na final da Libertadores, mas eu era muito pequeno, ele tinha 3 para 4. Dormiu no meu colo. Dormiu no meu colo. Essa lembrança eu não tenho. Mas lembro muito de ir no estádio, ver os Grenais, com o Tafarel do lado, o Mazzaropi do outro, ter o Grêmio com
com a formação que jogava o Valdo, Lima, aquele Grêmio de Valdo e Lima era um baita Grêmio, depois com o Cuca. Essas são as minhas lembranças do Olímpico, inclusive entrando em campo junto com os jogadores, né? Uma vez entrei de mão com o Paulo Egídio, aquele time que foi campeão da Copa do Brasil de 89, então essas eram boas lembranças aí que eu tinha sendo levado aí pelo seu Jurandir pro Olímpico. E levei o Thiago para a escolinha do Grêmio, onde ele jogou lá na escolinha junto com o Ronaldinho Gaúcho. O Thiago era o goleiro, o Ronaldinho era o meia do time. Qual é a tua lembrança dessa época, Thiago? Essa lembrança que eu sempre digo, assim, acho que se tem uma coisa que ajuda a gente a ter uma visão de mundo, a formar, a entender o contexto maior que a gente está, é o esporte. E o futebol, para mim, ele foi uma tremenda escola de conhecer diferentes realidades, diferentes pessoas e ser muito mais aberto a entender, né, esse contexto todo que a gente vive. E para mim são as melhores lembranças, assim, né, por mais que fosse sofrido treinar e fazer aqueles testes físicos, às vezes no calor de Porto Alegre, aí às 2 horas da tarde, imagina ter que correr de abrigo, né, e goleiro nunca, sempre é o que mais sofre ali, né, onde joga não nasce grama e tem que jogar, fica além do tempo treinando, mas as melhores lembranças, assim, com o Ronaldinho já consegui, primeiro assim, demorou um tempo para eu entender que o que ele fazia, que parecia fácil, na verdade era muito difícil, porque ele fazia com uma naturalidade, qualquer coisa era muito natural e ia tentar fazer o que ele fazia, desde malabarismo com a bola até chutes, e para ele era simples e para os mortais era uma coisa impossível. E de já ter certeza que eu era um cara que queria despontar assim, muito acima da média, e que sempre foi um grande companheiro, assim, brincalhão, às vezes inclusive pegava meio pesado, ia lá e pedia desculpa, então foi uma que para mim foi muito importante, assim, acho que uns 4, 5 anos que eu joguei na seleção do Grêmio, na base do Grêmio, foi um período de formação de caráter e de aproveitar muito. Tu era goleiro, né? Com esse teu tamanho. Com essa minha estatura avantajada, mas eu fui goleiro basicamente de futebol de salão. Futebol de salão. Mas depois a gente formou um time de futebol de campo e jogamos até o Grêmio se apropriar da nossa área lá, que lembra que ele tinha uma série de campos de futebol ali, onde hoje é a Arena. Sim. Da Universidade do Trabalho ali. Sim. Nós jogávamos ali, jogamos mais de 30 anos, né? A gente começou com um grupo, depois os filhos estavam jogando, o Thiago jogou lá, o Fábio jogou junto. Em algum momento da vida tu achou que o Thiago ia ser goleiro do Grêmio? O Thiago profissional? Poderia ter sido, e ele seria um grande goleiro. Ele jogava muito bem, foi até os 15 anos. Só que quando chegou aos 15 anos, aí tu passa para o juvenil e aí a exigência é muito maior. Só que aí o Thiago, aos 15 anos, ele formou a banda, banda no colégio. Se tornou presidente do Grêmio Estudantil do colégio. Arrumou a namorada. Então os apelos foram muitos aí e o futebol ficou de lado. Outros apelos. Bom, Thiago, eu te convidei para participar aqui. O Thiago tinha uma preocupação. Assim, Felipe, coração do velho não anda muito bem. Não anda muito bem. Tu cuida do que tu vai fazer. Então a gente teve todas as precauções. Thiago, de alguma forma, por que a Rafaela e o Fábio não puderam participar? O Fábio está voltando da Austrália, a seleção brasileira estava jogando na Austrália, né? E a Rafaela estava tem que colocar as crianças para dormir, as 2 filhas lá. Então é o seguinte, como é que é agora, né, você acompanhar essa carreira do jornalista? Você estava dentro, mas essa gama de informações, como é que foi acompanhar a trajetória do teu pai, né, jornalista, o tempo todo ligado em notícia? Como é que foi essa construção aí? Eu tenho uma influência direta, né? Até porque as minhas lembranças de infância é de acompanhar ele na época da Caldas Júnior, então na TV Guaíba, ainda na antiga TV Guaíba, né, que tinha jornalismo, que tinha programação, de participar com eles dos programas. Eu gostava muito de ir às segundas-feiras no programa, onde tinha o telejornal, porque depois emendava com cadeira cativa. Então eu já ficava lá para pegar o autógrafo. Eu lembro pelo menos do autógrafo do Tita, que eu peguei em algum programa, até há pouco tempo atrás eu ainda tinha ele. Então acompanhava ele. Eu lembrei até do episódio esses tempos aí, onde eu estava
na época da digitalização das redações, né? Então a redação do Correio do Povo ainda era todo mundo trabalhava com máquinas de escrever e começaram a implementar os computadores, isso no meio dos anos 80. E na época a velha guarda lá não queria saber de computador, então eu com, sei lá, devia ter 6, 7 anos, destemido, começava a brincar nos computadores lá e sempre tinha alguém para ajudar a imprimir. E numa dessas, eu estava brincando, estava rolando a reunião de pauta de todo o jornal, numa sala fechada que tem com vidro, e, enfim, estava o pai demorando para aparecer, eu estava ansioso, daí eu não tive dúvida em imprimir uma folhinha de papel com uma pergunta: vai demorar muito? E fui até o vidro e coloquei ali no meio do aquário, ali no aquário. Eu acho que vai demorar? Diverti bastante lá o time. Como é que te livrou? Como é que vocês três se livraram de ser jornalista? Tinha uma orientação em casa, não? Não. Eu não me livrei, na verdade. Meu diploma é em jornalismo, né? Eu trabalhei, inclusive, na área, já no início com digital, né? Na internet, mas eu trabalhei em televisão também. Eu fiz o Caras Novas na RBS TV em 2002, 2003, e trabalhei mais ou menos meio ano, uns 6, 7 meses, em várias editorias, inclusive na que idealmente é onde eu sonhava em trabalhar, que era como repórter esportivo. E assim, eu tive um episódio lá que me marcou, que eu acho que eu ainda não estava preparado, ou talvez o espaço não estivesse preparado para as ideias que eu já tinha, muito pela vivência de internet, né? Mas enfim, eu tive uma matéria censurada na época, porque fazia uma brincadeira com um vídeo amador de um goleiro chamado Jailson, aí, que tomava um frango na várzea, e que eu fiz uma brincadeira, na época o Kleber tinha tomado um frangaço, e fiz um vídeo bem no estilo do que a gente vê hoje no Fantástico e vários outros programas aí esportivos, e aquilo acho que chocou a editora, que disse: não, isso é muito ofensivo, a gente não pode botar esse tipo de conteúdo no ar. E a partir daí eu me dei conta que talvez não fosse o ambiente para mim, pelo menos não naquele momento, né? E acabei então me dedicando à comunicação muito mais numa área voltada à publicidade e principalmente às novas mídias, né? Que é onde eu atuo já com a W3 há 17 anos. Então o mosquito do jornalismo me picou, trabalhei lá, tentei entrar num sonho, mas eu acho que por ter vivido uma mudança aí de geração, acabei optando por um outro caminho. Olha, eu quero dizer o seguinte: o mundo da publicidade digital, ou o mundo das agências digitais, agradece a editora que censurou a tua matéria. Ela não teve a visão do futuro do jornalismo esportivo, mas o que é a W3 House hoje, a gente tem uma ideia de que, né, o mundo do digital ganhou, tá certo? Tiago, deixa eu te agradecer, te fazer um convite no ar quando estiver em Porto Alegre. Vem aqui para a gente contar um pouco da tua história, né? Porque é muito legal também, tu sabe que eu sou teu fã, tá certo? Bacana, brigadão aí por poder participar desse momento, e deixa um beijo aí pro seu Jurandir, que é um cara que acima aí de, enfim, acho que até falta adjetivos aí para a gente colocar, para definir. É um cara inspirador e um cara agregador, e enfim, que tem um fãzaço aqui. Beijo, querido. Valeu. Obrigado aí, hein? Beijo, velho. Obrigado mesmo. Bom, só deixa eu dizer, ele representou porque o Fábio não tinha condição nenhuma, o Fábio está ainda voltando, viajando. E a Rafaela está colocando os filhos. A Estelinha, eu nem falei para não pegar e emocionar o outro lá, né? Senão já está te segurando aqui. 3 netos, e aí? Tá. 3 filhos são maravilhosos, a gente já viu os netos. 3 filhos maravilhosos. Os netos maravilhosos também, né? Porque aí é aquela questão assim, né? Que tu é o pai sem compromisso. Porque o neto, aquela coisa, tu pega, agarra, carinha, tá aí, coisa. Começou a incomodar, tu entrega pra mãe. Devolve. É teu, né? Os meus eu já criei. Responsável, né? Mas é uma curtição, né? Tem essa aqui é a Estela. Ó. Estelinha lá. A Estela, a mais nova. Está com, hoje é dia 15. 16. Né? Tá, o Thiago tá lá plugado ainda, eu não vi. Thiago, bom, tu está aí, tá ouvindo, né? Vamos lá. Como é que foi a reação? Porque
A Estelinha é a mais nova, né? Não é a última das netas. Ele quer mais filhos, ele quer mais netos. A Estelinha nasceu dia 1º agora. Exato. Dia 1º. Eu te comentei no ar. É. Como é que foi, Thiago? Ela veio antes da hora, né? Um pouco ansiosa, a menina, que estava programada para vir mais pro meio de julho, e acabou vindo antes do tempo aí, ansiosa, e pegou de surpresa toda a família, né? Então, basicamente, de um dia para o outro, liguei avisando, olha, vamos ter uma surpresa aí, vai ter a netinha antes da hora, toda a programação aquela de vir em julho, passar um tempo aqui, a gente vai ter que alterar um pouco. Mas tem uma ansiedade ainda, porque como ela veio antes da hora, ainda está maturando lá na incubadora, então a ansiedade ainda de pegar no colo aí de vô, de vó, de tio, de tia ainda está grande, né? Então ainda estou esperando por esse momento aqui para poder ver a ração aí. Espero que o coração aguente, vai aguentar, né? Porque a ideia é ainda ter outros aí para vir para o caminho, mas estamos esperando aí por esse momento. Bom, eu não queria avançar, até porque eu não sabia se tu ia te emocionar ou não. Estou vendo aí a tua emoção. O velho está bem aqui, tá? A tua preocupação é o seguinte: qualquer coisa, a gente já deixou o Dr. Fernando Luquezzi lá no São Francisco, o pessoal do cardiologia, tá todo. Tem os 3 hospitais de Porto Alegre tranquilos aqui, monitorando a entrevista. Tudo sob controle. Viu, Thiago? Mas parabéns aí. Obrigado. Parabéns mesmo. Eu fiquei muito contente. O Jurandir chegou muito emocionado uma manhã na rádio e me contou. Nasceu. E aí eu disse, mas ué? Ele disse, nasceu e tá tudo bem. Ele estava emocionadíssimo com a terceira neta. Veio antes da hora, mas graças a Deus está tudo bem, tudo sob controle, evoluindo muito bem. É isso. Né? E é o fundamental, né? Tiagão, obrigado. Apareça aqui ao vivo com a gente, tá bom? Pode deixar, tá combinado a próxima ida aí, além de show da Gilles, de visitar a família, vai ser um prazer aí visitar vocês e participar do programa. Ou o seguinte, a gente junta a Gilles aqui no estúdio, já faz um som também, porque vocês todos, juntando todo o pessoal da Gilles, tem mais história que o Walt Disney juntos, né? Vou te dizer, rapaz. Vou te dizer. É uma banda muito legal. Abraço, querido. Valeu, até mais, tchau. Não estou brincando, tá? Ele estava preocupado com o teu coração mesmo. Sim, não, mas acontece o seguinte, eu andei tendo uns revertério feio, hein? Aí eu disse para ele assim, não, mas a gente vai devagar. Agora eu vi que tu te emocionou nessa última Aquele parte. período que tu achava que eu estava de férias ali, na realidade eu estava era em tratamento. Viajei, estive na Argentina lá e de repente estava em Mendoza, tive que procurar uma emergência lá, que deu... A máquina disparou e tal, então... Mas agora está sob controle. A máquina dispara diferente, só para voltar àquele assunto dos netos ali, a máquina dispara diferente quando é neto e filho? Ah, sim, sem dúvida. Uma emoção. Como para mim está longínquo ainda, eu já me conta isso. Não, porque a emoção do filho, tal, é claro, aquela emoção primeira que tu tem ali, que nasceu, tal, teu filho, tu vai criar, aquele negócio todo. Aí o neto, tu renova. Quando nasce, tu renova, e eu acho assim que é até duplamente aquela emoção que tu teve quando o filho nasceu. Porque tu sente ali que é a tua sequência, né? É o filho do teu filho. Quer dizer, tu já colocou teu filho no mundo, teu filho está colocando outro. Quer dizer, a sensação... Eternidade, a coisa é muito grande. Da extensão. É a extensão, é a sequência de vida, né? Do caso da Rafaela, já tem o João, tem a Isadora, quer dizer, tem um casalzinho lindo, maravilhoso. Agora vem a Estela, né? Então, tudo isso assim faz renovar a vida da gente. É legal que o Thiago já está anunciando, se estou afim demais. Sim, o Fábio vem aí também no futuro próximo, quer dizer, é isso. Vai ser um familhão. O Fábio agora está com o casamento aí. Março do ano que vem, o casamento e tal, né? Ou seja, está na perspectiva. Vida, e aí já eles disseram assim, vamos dar um ano. E aí vamos providenciar, né? Ou seja, então, vai ter Natal, aquelas coisas assim, povoado de neto. Quero daquele assim, povoado de neto em volta, né? Legal. É coisa mais linda do mundo. É muito. Estou conversando com meu querido amigo Jurandir Soares, a gente vai para um rápido intervalo e volta falando sobre uma outra coisa que ele gosta muito, que eu gosto muito, que ele aproveita para estudar, mas são as viagens dele. É um globetrotter. A gente já volta.
Voltamos com o 21h30, último bloco, conversando com o jornalista Jurandir Soares. Jurandir, eu conheço gente que não gosta de viajar, não é o nosso caso. Não, absolutamente. Mas tu é o seguinte, quando tu viaja atrás de informação também. Muitas vezes tu consegue casar a viagem com a notícia. Outras vezes, quando tu viaja, tu faz o passeio e busca informação. Como é que tu te programa, na verdade? Não, na realidade, quer dizer, fiz muitas viagens a trabalho mesmo, profissionalmente e tal. Isso aí teve muitas viagens. Mas hoje como a gente está assim, numa outra etapa da vida, então tenho aproveitado muito para viajar, para lazer e, ao mesmo tempo, colher subsídios, colher informações, né? Por exemplo... A gente não descansa, porque, na verdade, você fica olhando as coisas, comparando, trazendo informações, a gente está sempre procurando alguma coisinha, né? Mas, claro, né? Tu foste lá, o Peru, né? Sim. O Peru ali, tu vai observar o método de vida daquela população, os bons restaurantes que tem lá, que colocam o Peru como um destaque da gastronomia internacional. Tá, um espetáculo. Não, Lima é uma cidade aprazível, uma cidade legal, sim, mas a gastronomia, se você... Gastronomia é espetacular, né? E a história, né? O Incas, né? Cusco, Machu Picchu, aquele negócio todo e tal, né? Então o que é que eu procuro fazer? Eu procuro unir o útil ao agradável, né? Eu vou viajar, vou passear e vou colher informações, subsídios para minha atividade profissional. Mas tu consegue, tipo assim, agora na Argentina, tu pega o Clarim e tu vai ler como é que está o Macri, como é que está a política, como é que está a economia, tu está em Nova York, tu vai olhar o Times, aquela coisa assim, quero saber também, ou tu consegue relaxar assim, bom, passei, tem uma manchete importante, vou dar uma olhada, passa olhos. Naqueles dias tu te dedica? Não, eu me dedico pelo seguinte, porque eu tenho o programa O Mundo da Guaíba no sábado, né? Que é um programa que eu elaboro ele ao longo da semana. É um programa que dá muita mão de obra para fazer, porque tem muita informação que eu pego de rádios, Rádio França, Rádio da ONU, Voz da América, uma série de rádios internacionais que tem programa em português, Rádio Voz da Rússia e tal, que tem programa em português, eu tenho parceria com todos esses aí e aproveito o material. Então, quando eu estou viajando, eu estou aproveitando ali onde eu estou pegando informações para colocar no programa do Mundo da Guaíba e para as nossas conversas que a gente tem lá, né, no Agora, lá no Bom Dia e outros espaços, né? Então, a minha viagem é um misto de lazer e trabalho. Ela tem parelhinho ali. Tem parelhinho os dois. Quando tu viajava com as crianças, com a esposa, é assim também? Eles estavam habituados com isso? O pai é jornalista, tem que ser assim? Ou assim, pô, que dá o tempo? Não, ao tempo das crianças, aí no caso eu tirava. Quando tirava férias era para viajar com as crianças. Aí se dedicava à família mesmo, dedicava à família. Ali era família, era viajar com a família para lazer, para descansar, um Nordeste, coisa parecida. Hoje eu viajo diferente, eu viajo tanto sozinho como com a minha mulher, a Beth, né? Ela é uma especialista na área de transferência de tecnologia, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, e diga-se de passagem, é uma das pessoas aqui que mais conhece essa área. Então, ela é muito... Ela tem carreira na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, ela dirige o escritório de transferência de tecnologia da PUC. Então, ela é muito requisitada também para palestras, cursos e tal. Então, a gente tem aproveitado muito isso também. Quando ela tem algum evento, eu vou junto, nós estamos juntos, e no local ela vai lá fazer o trabalho dela. Enquanto ela faz o trabalho, eu faço as minhas investigações, a minha busca de informações. Os passeios gastronômicos. Não, os passeios a gente faz junto, os dois. Os passeios gastronômicos juntos. No momento que ela está na palestra, eu estou no meu trabalho. Tu está estudando, procurando alguma coisa. Claro. Né? Como é que é, para você, quando surge uma figura assim como o Trump, né? Foi pesquisar o anterior ou, sim, bom, como era uma figura visível, já tinha uma série de informações. Não, eu domino bem o Trump pela figura televisiva que é. Tu chegou aí a mergulhar mais fundo, os outros candidatos, a Hillary a gente conhecia naquela disputa, né, mas tinha ali uma série de candidatos republicanos, por exemplo. Sim. Chegou aí
do detalhe deles. Precisava, né? Precisava, especialmente quando estava se desenvolvendo a prévia dos republicanos, né, tu saber um pouquinho, pelo menos, de cada um daqueles candidatos republicanos que estavam concorrendo com o Trump. E, logicamente, que como o Trump vinha naquela ascensão, tinha que também buscar um pouco mais de informações a respeito dele, né? Então, isso faz parte do dia a dia, né? Tu procurar mais informações, mais do que aquelas, assim, digamos, do trivial, que o leigo chega e sabe, né, a respeito, o Trump, ele teve um programa de televisão, ele é um empresário, tem hotéis e tal, sempre procurar um pouquinho mais. Né? Isso eu acho que faz a diferença. Né? É isso que dá um molho da coisa. Né? A situação, prefere, se tu tiver que focar na política internacional, onde é que tu preferiria focar? Assim, tu acha mais rica Europa, Oriente Médio, Estados Unidos? Tem uma área de preferência? Assim, que... Olha, tem várias áreas. Uma área assim, ó, de preferência que me despertou, eu falei assim, ó, lá 67, Guerra dos 6 Dias, certo, entre árabes e judeus. Esse foi um tema no qual eu mergulhei. Inclusive, eu escrevi um livro, se chama Israel versus Palestina, As Raízes do Ódio, e está agora para sair a 4ª edição, com a editora Leitura 21 do Sérgio Gonzaga. Está preparando para nós fazermos a 4ª, que a 3ª esgotou. Então vamos sair a 4ª edição. Porque neste assunto eu mergulhei profundamente nessa questão árabe e palestina. Por que eles estavam brigando lá? Então aquele conflito assim, de repente, mas isso aqui vem há 5.000 anos, esse conflito. Então vamos lá naquela origem, lá em Ur, na Caldeia, onde estava o Abraão, que teve seus filhos, o Isaac e o Ismael, e que dali originou tudo. Então buscar aquelas origens ali e fazer o acompanhamento. Por isso quando eu pego e te boto umas bolas nas costas, assim, uns assuntos que não tem nada a ver, umas perguntas que tu puxa pela história, tu tem tudo de cabeça. Agora que realmente é o assunto que tu mais focou. Como o Oriente Médio, para mim, é sempre muito complicado. Esses dias, inclusive, eu recebi aqui o Bruno Lima Rocha, que vai fazer um curso sobre o Oriente Médio na Unicinos. Né? É uma área que, para mim, é complicada. Né? Então, eu sempre faço assim, aquele comentário, aquela pergunta meio óbvia, assim, jogo para ti, tu domina e põe no chão. Porque esse é um assunto da tua preferência, esse entrou mais fundo. Esse é um tema que eu fui fundo. O Oriente Médio é um tema que foi fundo, né? E aí, aquela coisa assim que é dito também, né? Quando é que tu sabe que tu vai estar ficando velho? É porque tu fala da história sem precisar pesquisar, porque tu vivenciou. Tu vivenciou a história. Sim, os últimos 50 anos para ti é uma barbada. Tranquilo. Qual é o primeiro fato internacional que tu vai lembrar assim? Assassinato do Kennedy, tu lembra onde tu estava quando tu ficou sabendo a notícia? Esse eu estava em Taquara. Sim, mas tu lembra, você estava em Taquara? Sim, estava em Taquara lá, me lembro que do acontecimento chocou o mundo e tal. Esse é o primeiro fato internacional assim, que tu vai lembrar? Ou tem uma coisa antes assim, mais... Fato internacional... Estou pensando porque isso é início da década de 60. Não, teve antes a Revolução Cubana. A Revolução Cubana. Onde é que tu estava quando tu ficou sabendo da Revolução? Taquara também? Taquara. Estava lá em Taquara. E isso te despertou o que está acontecendo? Sim, despertou, porque aquele negócio, a Revolução, os caras tomavam conta, depois veio Paredão, aquela coisa de executar. Então, todo um fato novo que estava surgindo ali, que eu não tinha muita percepção de diferença de comunismo e capitalismo naquela época, assim e tal, né? Então... procurei também ir me enfronhando, tal, acompanhando aquilo ali. Então foi a Revolução Cubana, depois foi, digamos, aí o assassinato do Kennedy, né? Mas assim que eu aprofundei mais foi a partir ali do 67, então que foi Guerra Árabe-Israelense, Guerra do Vietnã, 71, o rompimento dos Estados Unidos com Taiwan e o reatamento com a China comunista, então que foi um fato marcante também no mundo, aquilo ali. Né? O jogo de ping-pong do Kissinger e do... mas isso é depois. Não, é nessa ocasião. O jogo de ping-pong antecedeu a ida do Kissinger para lá. O jogo de ping-pong entre um americano e um chinês abriu o caminho para o Kissinger ir lá. Né? Então... Sabe que eu tive uma curiosidade, até porque eu era o ingresso mais barato da Olimpíada, só que estava lotado, eu não entendia por quê.
O ginásio em Beijing do ping-pong, do tênis de mesa, tu não imagina o que era o ginásio. Era um negócio grandioso. E as mesas ali todas colocadas e tal. E aí tinha aquele negócio dos preços altíssimos, muitos dos cambistas, o cubo d'água, $1.000, quando o Phelps ia nadar, no dia de natação do Phelps, os americanos compravam a $1.500, $2.000, $3.000, $4.000, rindo os ingressos, né, porque eles queriam as medalhas e tal. Então a gente não tinha como acompanhar o que a gente tinha comprado antes no Brasil. E aí sempre tinha ali alguém, tênis de mesa e tal. E aí nós um dia lá no Horizonte era tipo $10, $15. Vou lá ver esse negócio. Jogava ping-pong quando era pequeno. Vou lá ver como é que é essa cultura. E eu encontrei o Davi Coimbra. O Davi pegou esse... Cheio, é uma loucura, porque eles vibram. Tu tá lá no 15º andar e eles estão malucos vendo aquele negócio. Fui ver. O amor deles ao tênis de mesa era uma loucura mesmo, cara. E aí, só que é o seguinte, o ingresso de $15 que eu comprei, eu acho que era $15, $20, era muito barato. Me dava o acesso a um lugar que eu tinha que... Era um binóculo que eu tinha que usar. Eu mal via a bolinha. A bolinha não vem porque é uma paulada para tudo quanto é lado. Mas é a coisa. Estou dizendo tudo isso porque aquele jogo, o mais significativo jogo de ping-pong da história é esse. E eles lembravam lá a todo momento. Foi esse jogo que antecedeu, que foi o que deu a distensão e abriu o caminho para o Kissinger ir à China, encontrar-se com o primeiro-ministro na ocasião, e aí abrir o caminho para que o Nixon fosse também. Exatamente. O Nixon fez a viagem lá, e aí o reatamento dos Estados Unidos com a China, que mudou completamente o contexto, porque antes a China era o inimigo total, né? O capitalismo ficou na ilha, em Taiwan, Chiang Kai-shek, que refugiou-se e ficou lá sob assim, um protetorado dos Estados Unidos, e a China comunista, isolada. E aí, então, deu justamente o contrário, rompimento com Taiwan e reatamento com a China. E é o início desse processo que começa a fazer a distensão da China e a China chegar a essa potência mundial, que é hoje, né? Hoje, uma economia que é... Aquilo ali foi em 71, acho que logo em seguida veio o Deng Xiaoping, se já não era o Deng na ocasião, nem me lembro direito, mas o Deng Xiaoping... Deng é o próximo. Que foi o que abriu a China. Não importa a cor do gato, importa que casse o rato. Que casse o rato. Né? Não, exatamente. Foi o cara que transformou a China, que deu toda o início desse processo de abertura da China para o mundo, né? O mundo da economia. E aí eu fico imaginando... Porque o Flávio conta, o Delmese também conta isso, porque eles entraram na China comunista ainda. Né? Sim. A modificação que era o impacto né, de você entrar numa China naquele momento, né, com todas as dificuldades, com toda a pobreza que existia, né, e agora você vê esse país decolando com uma ditadura capitalista comunista, porque é um capitalismo de Estado, né, ou um comunismo... Mas uma situação que não se imaginar, não tinha como se imaginar isso. Um impacto desses assim que eu consegui ver foi na Alemanha, porque eu consegui ir à Alemanha logo depois que caiu o muro e visitar a Alemanha Oriental, entrar na Alemanha Oriental, que era caótico, né? Caótico, aquilo tudo cinza, tudo degradante, tal, um contraste tremendo com a Alemanha Ocidental, né? Tudo verde, tudo empresas maravilhosas, né, com desenvolvimento de tecnologia de ponta, enquanto as outras lá altamente poluidoras e tal. Né? Então ali deu para perceber a diferença tremenda. E por que o comunismo acabou ruindo, né? Porque não conseguiu mais suportar. Essa situação de você ter conseguido ir no momento, né, porque você vai muito próximo, né, te dá uma ideia hoje do que é a transformação da Europa, se considerando a Europa do Leste. O ano que vem, a gente já conversou isso no rádio, o ano que vem tem na Rússia. A Rússia, depois aí de 80, que foi a Olimpíada, portanto serão 38 anos depois, um foco na Rússia de novo. A gente teve a Olimpíada lá em 80 e agora vai ter Copa do Mundo, né? Aquela Olimpíada inesquecível, aquele encerramento com do o Misha, a lágrima caindo, que coisa impressionante. Aquela Olimpíada que é uma pena, porque com o boicote se perdeu muito em termos de recordes, como também em 84, Los Angeles, né? A gente não teve o confronto do que era o bloco da cortina de ferro contra os países livres, né? Então, infelizmente, a gente
A partir dali, já depois Seul ainda tem alguns problemas, mas depois Barcelona já tem... Sim, 92 Barcelona, aí já está todo mundo participando. Aí. Exatamente. Mas é uma coisa, só para voltar, porque a gente vai abrindo muito assunto aqui. Hoje, quando você vai à Alemanha, por exemplo, você consegue ver a diminuição da diferença entre as duas. Para você o que você viu lá atrás... Hoje mudou completamente, né? A Alemanha Oriental, ela ganhou uma loteria naquela ocasião, né? Porque estava ali quebrada, a Alemanha Ocidental assumiu e o pessoal da Alemanha Oriental trocou, era o marco na ocasião, né? O deles 3 por 1, né? O deles valia 3 vezes menos da Alemanha Oriental do que o marco da Alemanha Ocidental. E eles trocaram taco a taco em matéria de igualdade. Já ganharam ali um monte. Eles engoliram, a Alemanha Ocidental engoliu um país e colocou o país em ordem, né? Você imagina, é um país inteiro que você tem que pegar, assumir toda a situação, e equilibrar a economia. Botar nos eixos, sim. Eu não me esqueço, justamente quando eu estava indo para a Alemanha naquela ocasião, um casal alemão do meu lado ali, cheio de badulaque do Brasil, disco, arco, flecha e tal. Aí a alemã já falava um pouco de português aí e tal, então a gente começou a conversar e ela disse, todo ano, nós trabalha duro. Nós dá assim tudo o máximo no nosso trabalho, porque lá tudo é exigido, assim, muito rígido, e nós trabalha 11 meses. Aí um mês é o 5º ano que nós vem de férias para o Brasil. Um mês nós vem para cá, aí nós cai no gandaia. Cai no gandaia, né? Queridão, prazer mesmo te ter aqui. Foi muito bom estar contigo também. Me surpreendeu aí com tudo isso, botando até o Thiago na parada aí e tal, né? E a gente queria colocar também a Rafaela, mas a Rafaela tem que botar as crianças para dormir. Obrigado mesmo pela presença. Tá? Sucesso sempre. Até amanhã pela manhã na Guaíba. Nos encontramos lá. Tomo todos os dias, tá bem? Foi muito bom estar aqui contigo. Jurandir Soares foi meu convidado de hoje no 21h30. Nós voltamos amanhã. Fiquem agora com o Guaraci Andrade. Obrigado à Celulose Rio Grandense pelo patrocínio, a Top Glass pelo apoio.